Olá, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia, Virgem e Mártir, e a todos aqueles que nos acompanham de outras localidades. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa Escola da Fé. Hoje é terça-feira, como de costume, nos reunimos para estudar o Catecismo da Igreja Católica por meio do compêndio do Catecismo. Então, convido você a tomar em suas mãos o compêndio do Catecismo, também o Catecismo, a Palavra de Deus, e vamos dar início com este nosso encontro, rezando, pedindo a luz do Espírito Santo, a fim de que aquilo que fizermos e falarmos seja do agrado de Deus e seja para o bem da Igreja. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Luzia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje nós vamos estudar o número 133 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 133. Hoje vamos procurar completar o artigo da fé que diz o seguinte: donde virá julgar os vivos e os mortos. Nós estamos estudando a nossa profissão de fé contida no símbolo apostólico, o creio ou credo, como costumamos chamar, e cada afirmação ali colocada na profissão de fé é chamada de artigo de fé. O artigo de hoje que nós vamos estudar é justamente esse: donde virá julgar os vivos e os mortos. Trata-se de uma área da teologia chamada escatologia. A escatologia se ocupa do estudo das últimas coisas, pois esta palavra vem do grego eschaton, que indica justamente as últimas coisas, os últimos acontecimentos. Então, se alguém for estudar teologia, certamente vai se deparar com esta área da teologia chamada escatologia. É o estudo sobre as últimas coisas. Então tome aí o seu compêndio ou o catecismo, que desenvolve de modo mais aprofundado. Essa primeira pergunta corresponde aos parágrafos do catecismo 668 até 674, questão número 133 do compêndio, que diz assim: como reina agora o Senhor Jesus? Esta é a pergunta. Como reina agora o Senhor Jesus? Agora, nesse momento. Vamos à resposta e depois a gente comenta. Senhor do cosmo e da história, cabeça da sua igreja, Cristo glorificado permanece misteriosamente na igreja, onde o seu reino já está presente, como germe e início da igreja. Um dia voltará na glória, mas não sabemos o momento. Por isso, vivemos na vigilância, orando. Vem, Senhor Jesus. Citação de Apocalipse
capítulo 22, versículo 20, é o finalzinho do livro do Apocalipse. Então nós apresentamos a questão, como é que reina o Senhor Jesus agora, e a sua resposta. E nós vamos fazer um comentário sobre a resposta do catecismo. Bom, primeiramente apareceu aí o termo cosmo, dizendo que Jesus é Senhor do cosmo. O que é o cosmo, não é? Cosmo tem uma outra palavra que vem do grego, que indica beleza. Por isso também a palavra cosmético, né? Então, quem utiliza os cosméticos está procurando ficar mais bonito, né? Mais belo, mais bela. Então, a palavra cosmo indica a beleza, a harmonia. Harmonia. É o contrário do caos. E se afirma aqui que Jesus é o Senhor do cosmo. O que é o cosmo aqui? É o mundo criado. É o belo mundo que Deus fez. É o céu e a terra, o universo todo, que Deus criou em harmonia. Então Jesus é Senhor não só das pessoas, mas é Senhor do cosmo também. Tá? É Senhor do céu e da terra, é Senhor de todas as coisas. Então o cosmo aqui para nós, simplificando, é o mundo criado. Então Jesus é Senhor do cosmo, continuando, é Senhor da história. Aqui, para falar de história, nós precisamos falar de tempo e espaço. A história, ela é uma sucessão de eventos. Estar na história significa estar no tempo e no espaço, estar sujeito à mudança, e o tempo vai passando. Então, nós estamos na história, mas Deus está na eternidade, correto? A eternidade é justamente a ausência de história, de tempo e de espaço. Então, Deus que está na eternidade não tem a limitação do tempo nem a limitação do espaço. A eternidade é justamente a ausência de tempo e espaço. Não há história, é um eterno hoje, é um eterno agora. Para nós que estamos na história é difícil imaginar isso, não é? Mas a eternidade é justamente a ausência de tempo e espaço. Então o catecismo afirma aqui que Jesus não é apenas Senhor do céu na eternidade, mas Ele é Senhor também da história, do mundo em que nós vivemos. Dá a impressão que não, né? Que o mundo vai caminhando com a sua autonomia, nós vamos fazendo escolhas e muitas delas não estão de acordo com a edificação do reino de Deus. E o catecismo vem e afirma que Jesus é Senhor do cosmo e também da história. Isso significa que a palavra final na história humana, no tempo e no espaço, é de Deus. Então haverá, como a gente vai ver mais para frente, a interferência final de Deus na história. A palavra final de Jesus por meio da sua parousia, a sua segunda vinda. Então Jesus é Senhor do cosmo, do mundo criado, é Senhor também da história. Então a palavra final é de Deus em Jesus. Ele não abole a nossa liberdade de escolha na confecção da história, mas Ele está por cima de tudo isso. Ele é Senhor da história. Continuando. Ele é cabeça da sua igreja. Bom, certamente aqui todos nós já conhecemos um pouquinho da eclesiologia de São Paulo, ou eclesiologia paulina. A eclesiologia também é uma área da teologia que estuda a igreja, pois a palavra para designar igreja no grego
que foi a língua dos primeiros séculos da igreja, é eclesia. No latim, ecclesia, que significa reunião. Então São Paulo afirma, lá na carta aos Efésios, também nos outros escritos seus, ele desenvolve essa eclesiologia, essa visão de igreja. A eclesiologia diz o que é a igreja. O que é a igreja? A eclesiologia é quem diz. Para Paulo, a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo, a sua cabeça. Portanto, o Cristo total é formado por cabeça e corpo. Então Jesus se identifica com a sua igreja. Então, a igreja não é só um detalhezinho, um apêndice. Mas a igreja que somos nós, segundo o Concílio Vaticano II, a igreja é povo de Deus, ou seja, o conjunto dos batizados. E Cristo é a cabeça desse povo de Deus. Até aqui tudo bem, correto? Não tem muita novidade com relação à eclesiologia paulina de São Paulo. Quem quiser se aprofundar mais sobre a eclesiologia paulina pode ir na carta aos Efésios. Lá São Paulo fala sobre Cristo que é a cabeça e nós que somos os membros do seu corpo. Continuando a leitura. Diz que Cristo glorificado permanece misteriosamente na terra. Então, nós celebramos há poucos dias e também no encontro passado nós falamos sobre a ascensão de Cristo aos céus. Ou seja, a sua glorificação, a sua elevação, feita pelo Pai. Ele que foi vivificado pelo Espírito, ressuscitado, levantado da terra e elevado aos céus, foi glorificado. E o Catecismo diz que ele permanece na terra misteriosamente. Como? Através do seu Espírito e através da sua igreja. Então, quando a gente diz que Cristo subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, não significa que ele abandonou a igreja. Não significa que ele não está presente. Aliás, nós dizemos continuamente, ele está no meio de nós. Mas essa presença se dá de modo um tanto misterioso. Nós sabemos que Jesus está na Eucaristia, sabemos que Jesus se comunica a nós na palavra, sabemos que ele está presente quando dois ou mais se reúnem em seu nome. Ele está presente no sofredor, no pobre, no pequeno, no enfermo. Mas essa presença se dá de modo misterioso. Não é da mesma forma que se deu quando da sua encarnação, onde ele foi visto, foi tocado. O fato é que Cristo permanece em sua igreja, onde o seu reino já está presente. Então tem uma afirmação aqui importante. A pergunta era, como reina o Senhor Jesus agora? E se diz que o reino de Cristo já está presente. Aqui nós precisamos recorrer àquilo que os teólogos dizem, né? É o já e o ainda não do reino de Deus. O reino de Deus já está presente nesse mundo, mas ainda não em sua plenitude. A plenitude do reino de Deus se dará somente a partir da segunda vinda de Cristo, quando Deus for tudo em todos. Quando é que começou o reino de Deus? Com a vinda do próprio Jesus Cristo. Então, os teólogos dizem que ele é o alto reino. A palavra reino em grego é basileia. Então, ele é o alto basileia, o alto reino. Jesus iniciou a sua pregação justamente dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. Com a vinda de Jesus, iniciou-se o reino de Deus. Então, o reino já está no meio de nós, com a presença do próprio Cristo, mas ainda não de modo pleno. E quem ler o Catecismo, quem ler os números 668 até 674,
vai encontrar lá um perigo que a nossa igreja sempre combateu, que é de tornar o reino de Deus apenas terreno, dizendo que o reino de Deus já chegou aqui nesse mundo. Então toda a proposta de um reino de Cristo total e pleno aqui na terra, ele é falso. É apresentada lá a doutrina do milenarismo. Vocês já devem ter ouvido falar, alguns evangélicos professam a fé no milenarismo, o reino de Cristo que se dará por 1000 anos na terra, mas a Igreja Católica nunca aceitou, porque nós seguimos a interpretação de Santo Agostinho com relação a esse texto do livro do Apocalipse, que diz que Cristo reinará na terra por 1000 anos. Esses 1000 anos devem ser entendidos não como um número estrito e literal, mas simbólico. Então, a partir da vinda de Jesus a esse mundo, os 1000 anos começaram e estão ocorrendo até agora. O reino de Cristo que já está presente, mas ainda não em sua plenitude. Então, todo messianismo muito terreno, mundano, que não aponta para a eternidade, a igreja acaba rejeitando. Isso não significa que nós não devamos nos comprometer com as realidades atuais, não olhar para a transformação desse mundo, para tornar o mundo um pouco melhor. Seria uma alienação dizer que o reino de Deus se dá apenas depois da morte e a gente apenas passaria por esse mundo fugindo dele. Isso seria uma fuga, isso seria uma alienação da história. Mas também precisamos evitar o outro erro, de achar que o reino de Deus já está presente plenamente aqui nesse mundo e tudo que existe é o que está aqui e não haverá mais nada depois da morte. Então é preciso tomar cuidado com essas duas posturas, né, que são extremas. O que existe já está aqui, é só isso que aqui existe, que de fato deve ser levado em conta. E a outra postura também, passar pelo mundo como se ele devesse ser rejeitado. E a palavra mundo aqui que nós estamos utilizando é no sentido do livro do Gênesis, né, do cosmos, criado por Deus. Não é o mundo do pecado, tá? Que deve ser rejeitado por nós. Então o reino de Deus já está presente, mas não em plenitude. Em plenitude somente com a segunda vinda de Jesus Cristo. É o já e o ainda não do reino de Deus. Depois vem uma afirmação que está contida num documento da igreja chamado Lumen Gentium. É a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre o que é a Igreja, sua constituição, sua hierarquia, sua função, seu funcionamento, pode encontrar a Lumen Gentium aqui no compêndio do Concílio Vaticano II. Ou na internet mesmo, o site do Vaticano disponibiliza esse documento chamado Lumen Gentium. Lá no número 5 nós encontramos o seguinte, que a igreja é germe e início da igreja. Perdão, o reino, não é a igreja, né? O reino está na igreja como germe e se dá o seu início na igreja. Jesus, não podemos esquecer, é o fundador da igreja, tá? Então, a igreja não contém o reino, mas é o reino de Deus que contém uma igreja. Isso é importante. Por um tempo achou-se que o reino de Deus era somente a igreja. Então, fora da igreja não tinha reino de Deus. Mas a concepção do Concílio Vaticano II diz justamente que a igreja é o início do reino.
é o germe. Germe da ideia de semente, né, de início mesmo. Mas ela não é o reino na sua totalidade. Isso significa que existe reino de Deus fora da igreja. Jesus pode estar reinando também fora da igreja. Como é que se entende isso? Onde existem duas pessoas e uma é capaz de, por exemplo, alguém está passando fome e o outro é capaz de ajudar essa outra pessoa ofertando alimento, Deus está reinando naquela relação. Então o reino de Deus está ali presente. Então, se alguém é capaz também de perdoar outra pessoa, naquela relação ali, Deus está reinando. Nós costumamos até cantar aquele mantra, né? Aquele refrão meditativo, onde reina o amor, Deus aí está. Então, se existe amor fora da igreja, aí está o reino de Deus também. Embora a igreja seja o início, o germe do reino de Deus, ela não abarca todo o reino de Deus. É o germe e o início. E o reino de Deus cresce à medida em que nós nos abrimos para a vontade de Deus. Lembrando aquilo que Jesus disse, o reino de Deus não virá ostensivamente, ou seja, de uma vez. O reino de Deus está no meio de vocês, está entre vocês. Então, onde existem relações fraternas, de perdão, de amor, Deus ali está reinando. Então, o reino de Deus é fundamentalmente relacional. Então, quem se relaciona bem com os demais, Deus ali reina. Então, onde está o reino de Deus? A gente pode se perguntar, né? Se o reino de Deus já está presente na terra, ainda não em plenitude, mas já está presente, onde está? Onde tem amor, onde tem perdão, onde tem partilha. É nas relações fraternas. Aí está o reino de Deus. E a igreja é esse germe. É o início do reino de Deus. Diz também a Lumen Gentium que a igreja é sacramento universal de salvação. Então ela é um sinal visível, sensível para o mundo da salvação de Deus. A igreja então é o início, o germe do reino de Deus, mas não é a sua plenitude. Durante um bom tempo se acreditou que o reino de Deus era a própria igreja. Então, fora dos limites da igreja não haveria Deus reinando. Mas a concepção do Concílio Vaticano II diz justamente que Deus também reina para além dos limites da igreja, embora não prescinda da igreja. Sem a igreja não há reino de Deus. Isso é importante mencionar também. E depois afirma que um dia Jesus voltará na sua glória, mas não sabemos o momento. Aqui é aquilo que nós já conhecemos bem nos evangelhos. Jesus várias vezes diz que ninguém sabe o momento da sua segunda vinda, da sua parousia. Houve quem já tentasse adivinhar, mas errou. Sim, já houve quem, usando a própria Bíblia, a palavra de Deus, fizeram cálculos e, lógico, erraram, ficaram esperando Jesus voltar naquele dia e não voltou, não é? Tem uma denominação religiosa protestante que explorou bastante essa questão. São os adventistas do sétimo dia. Eles exploraram bastante essa questão da vinda de Cristo. Inclusive a palavra adventista vem disso, né? De advento, de vinda. Tá bom? Não vamos falar muito nisso aqui que é polêmico, né? Enfim. Por isso, vivemos na vigilância orando. Vem, Senhor Jesus. Então, o que a gente faz, né? Se a gente não sabe a hora, nem o momento em que Cristo vai voltar, e aí sim dará início ao reino pleno de Deus, onde Ele vai reinar infinitamente, de modo completo.
se a gente não sabe esse momento, o que fazer é vigiar e orar, estar atento. É o que a igreja nos pede. Então a gente não se preocupa tanto assim com o momento e a hora em que Jesus há de vir. Alguns sinais são dados, mas o mais importante é se cuidar, é estar atento, porque nós não sabemos. Jesus diz que esse dia virá como um ladrão. O ladrão vem de surpresa. Então esse momento virá como ladrão. E se a gente não presenciar esse momento enquanto vivo, porque diz o artigo, ó, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Então quando nós morrermos, aí chegou a segunda vinda de Jesus para nós, certo? Então também não devemos ter essa preocupação. Será que estarei vivo para ver a segunda vinda gloriosa de Cristo? Pois a primeira veio na fraqueza, na nossa carne, revestido da humanidade. A segunda será gloriosa. Qual é a palavra da igreja? Orientação, vigilância. Existem muitas pessoas que exploram muito essa questão. O cinema explora muito. Quantos não são os filmes, né? De linguagem apocalíptica, destrutiva, catastrófica. Mas a Igreja Católica não explora muito, você já deve ter percebido, né? Então, qual é a palavra da Igreja? Nós sabemos a hora nem o momento, então devemos nos preparar, estar vigilantes. Pode ser a qualquer momento, nós não sabemos. O importante é vigiar e orar. É o que a Igreja diz lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Vem, Senhor Jesus, Maranata, palavra grega, correto? Bom, então estudamos aqui o número 133 do compêndio do Catecismo, dizendo como reina agora o Senhor Jesus. Vamos então à questão número 134, que corresponde aos parágrafos 675 a 677 do Catecismo. Questão 134 é a seguinte: como se realizará a vinda do Senhor na glória? Como se dará? Resposta: depois do último abalo cósmico deste mundo que passa, a vinda gloriosa de Cristo acontecerá com o triunfo definitivo de Deus na parousia de Cristo e com o último juízo. Realizar-se-á assim o reino de Deus. Bom, vamos lá. Primeira afirmação aqui diz respeito a esse mundo que passa, correto? Então quem quiser se aprofundar, o compêndio aqui está fazendo citação da Sagrada Escritura. É a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, falando deste mundo que passa. O próprio Jesus diz no Evangelho: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Quem pegar o catecismo para ler, o catecismo vai falar da última provação da igreja. A igreja, nos últimos tempos, passará por uma grande provação e muitos apostatarão. É a apostasia, que diz respeito à negação da fé. E isso se dará de modo religioso, inclusive. Então, uma espécie de negação da fé, da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo, através de um modo religioso, de uma vivência religiosa. Mas há uma afirmação aqui que esse mundo passa. Após esse mundo que passa, Cristo vem de modo glorioso. E aí apareceu aqui a palavra parousia, que significa justamente isso: vinda, parousia de Cristo, na sua segunda vinda, gloriosa. E com essa segunda vinda, com a parousia de Cristo, o último juízo, ou o juízo final. Aqui é importante dizer que, para nós católicos, quando nós morremos, há o chamado juízo particular. Então, ao morrer, nos encontramos com Deus, vem um juízo particular, o juízo da pessoa,
que morre. Aí vem céu, inferno ou purgatório. Essa é a doutrina contida no Catecismo da Igreja, sobre aquilo que a Igreja chama de novíssimos. Estou usando bastante palavrão hoje, né? Muitos termos técnicos da teologia. Então, o que são os novíssimos? Quem estuda os novíssimos estuda junto com a escatologia, tá? Que é o estudo das últimas coisas. Os novíssimos é justamente isso: céu, inferno e purgatório. Então, ao morrer, nós passamos pelo juízo particular, daí vem essa destinação, céu, inferno ou purgatório, e na segunda vinda de Cristo, sua vinda gloriosa, sua parousia, vem o juízo final, que é a manifestação pública desse juízo particular. Aí sim, serão julgados os vivos e os mortos. Nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a cena do juízo final, onde Jesus diz: tive fome, me deste de comer. Então, vinde, benditos de meu Pai. E, em contraposição, tive fome e não me destes de comer. Então, afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Esse é o juízo final, que é a manifestação pública do juízo particular, que cada um de nós recebe ao morrer, correto? Aqui nós nos contrapomos também à visão protestante. Para o protestantismo, de modo geral, ao morrer nós ficamos dormindo, então ficar dormindo debaixo da terra. Era a compreensão que se tinha no Antigo Testamento, em determinado momento, mas dentro do próprio Antigo Testamento, já o desenvolvimento da concepção da ressurreição. Inclusive os fariseus, grupo religioso da época de Jesus, acreditavam eles na ressurreição dos mortos. Em contraposição, os saduceus, um outro grupo mais ligado ao templo, aos sacerdotes, diziam que não havia ressurreição. Então, dizer que se morre e se fica dormindo, inconsciente, é algo imparcial, é algo da doutrina não revelada na sua plenitude, que se dá em Jesus Cristo. Então, em algum momento no Antigo Testamento se encontra essa concepção. Morre-se e se fica dormindo. É por isso que os evangélicos não creem na intercessão dos santos. Não creem, por exemplo, na intercessão de Nossa Senhora. Para eles, Nossa Senhora está dormindo, morreu, está dormindo. Para nós, não, ela está consciente diante de Deus e intercede, assim como os santos. Se não estivessem conscientes, não poderiam interceder por nós. Aí entra aquilo que a gente já conversou outro dia, né? A alma é imortal, a alma não morre. Correto? Tem uma influência aí do platonismo, que alguns teólogos têm outra visão, não gostam, né, dessa ideia, mas é a ideia assumida pelo catecismo, tá? A imortalidade da alma. Então tem juízo particular da pessoa ao morrer e o juízo final, que se dará na segunda vinda de Cristo, que é a expressão pública do juízo particular, correto? Aí vem a afirmação final, que diz o seguinte: realizar-se-á assim o reino de Deus. Como? De modo pleno, aquilo que nós falávamos, do já e o ainda não. Então o reino de Deus já está presente? Sim, mas não em plenitude. Quando Cristo vier, na sua segunda vinda, na sua parousia, aí sim o reino de Deus se dará plenamente, de modo completo. Lembrando, repetindo mais uma vez aquilo que disse Jesus: o reino de Deus não virá de uma vez, ostensivamente, mas o reino de Deus está entre vocês, está no meio de nós, de acordo com a nossa postura, o nosso relacionamento interpessoal. Correto? Então, eu acho que agora nós podemos partir também para a questão 135, que também está ligada ao artigo de onde virá julgar os vivos e os mortos, que diz o seguinte, a questão 135. Como Cristo julgará os vivos e os mortos? Então a gente está falando do juízo final. Como é que ele vai julgar os vivos e os mortos? Vamos à resposta do compêndio.
Cristo julgará com o poder que adquiriu como Redentor do mundo, que veio para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, bem como a conduta de cada um em relação a Deus e ao próximo. Todo homem será repleto de vida ou condenado pela eternidade, de acordo com suas obras. Assim se realizará a plenitude de Cristo, Efésios 4:13, na qual Deus será tudo em todos, 1 Coríntios 15:28. Então vamos comentar aqui a resposta do compêndio sobre o modo como Cristo julgará os vivos e os mortos. Apareceu mais uma vez aqui a palavra redentor. Diz o compêndio que Cristo adquiriu, Cristo julgará com poder que adquiriu como redentor do mundo. Ser redentor é ser aquele que resgata. Então, redenção nos traz a ideia de resgate. O homem caiu, pecou e por si só não poderia se salvar. Então, precisa de um Salvador. Precisa de alguém que o resgate. E é Cristo, esse que nos resgata. E faz isso vivendo a vida humana, passando pela morte, vencendo a morte, destruindo a morte e ressuscitando. Então Cristo tem o poder, como Redentor, para julgar os vivos e os mortos. E uma afirmação importante aqui, né? Ele veio para salvar os homens. Aqui é menção ao Evangelho segundo João, capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E repetimos mais uma vez, tudo aquilo que Deus faz no mundo está em vista da salvação da humanidade. Tudo o que Deus faz está em vista da nossa salvação. Então Deus sai de si e entra no mundo. Deus deixa a sua imanência na Trindade, entra na economia da salvação para salvar o ser humano. E ao salvar ele se revela, ele se mostra de modo pleno em Jesus. Aí vem algo aqui que às vezes até assusta, né? Então, os segredos dos corações serão revelados, bem como a conduta de cada um em relação a Deus e ao próximo. Então, esse dia em que Jesus virá em sua segunda vinda para julgar os vivos e os mortos, manifestando publicamente as intenções dos corações, é chamado na Bíblia também de o dia do Senhor. Essa expressão tem dois significados para nós. O primeiro deles, e talvez mais conhecido entre nós católicos, é o domingo, né? O domingo é o dia do Senhor. Quem pega lá o livro do Apocalipse, logo no comecinho, o autor do livro do Apocalipse, autodenominado João, diz que no dia do Senhor fui arrebatado em espírito, estando na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Então, é o próprio Novo Testamento que chama o domingo de o dia do Senhor. Está lá no livro do Apocalipse. Mas o dia do Senhor que nós estamos mencionando aqui agora, no juízo final, é o dia do Senhor no sentido em que os profetas utilizavam. O dia do Senhor é para nós a segunda vinda de Cristo, e para alguns esse dia será um dia feliz, um dia de libertação. Quem espera em Deus, será o dia da libertação plena. O dia em que não haverá mais pranto, nem dor, acabará a enfermidade, acabará o sofrimento. Então é um dia de alegria, o dia do Senhor. Mas para quem se colocou contra Deus, contra o reino de Jesus, esse dia será terrível. É o que dizem os profetas no Antigo Testamento. Então, para uns, o dia do Senhor é um dia de felicidade, de libertação. Para outros, é o dia
da condenação. Aí aqui se responde aquilo que muitas pessoas objetam. Se Deus é tão bom, se Deus existe mesmo, porque Ele permite que o mal aconteça nesse mundo, que muitas pessoas se aproveitem e pratiquem o mal. A gente está vendo aí nesses dias e assusta, né? Na própria montagem, o processo de licitação dos hospitais de campanha, algumas pessoas se aproveitam e praticam a corrupção. Mesmo num momento tão catastrófico, difícil como esse, momento da pandemia, algumas pessoas ainda se aproveitam e praticam o mal, corrompem, desviam dinheiro, não é? Uma coisa que assusta, né? Dá raiva. Mas aos olhos de Deus nada escapa, correto? Então é bom saber que Deus acompanha a história, Ele é Senhor da história, como nós dizíamos lá no começo, Ele é Senhor do cosmos, Senhor do mundo criado. Então todos nós haveremos de comparecer diante de Deus e aí os segredos dos nossos corações serão revelados, tá? Nossa igreja gosta, em especial alguns teólogos, gostam de dizer que diante de Deus não é preciso dizer nada. Inclusive isso aparece no Evangelho segundo João. Naquele dia, Jesus dizendo, não me direis mais nada, não me perguntareis mais nada. Porque o homem diante de Deus, ele se enxerga. Deus é luz. Então nesse encontro com Jesus, na sua segunda vinda, no juízo final, não é que Deus pura e simplesmente vai apontar o dedo na nossa cara, vai nos acusar, mas nós mesmos teremos uma consciência tão refinada e tão aguda das nossas obras, da nossa condição humana, daquilo que fizemos, que o juízo ele é algo automático. Somos nós mesmos que iremos aí nos julgar. Isso a gente entende. Vou fazer aqui uma comparação, tá? Vocês vão entender bem. Lá no filme do Alto da Compadecida, aí eu não sei se é o Chicró ou é o outro lá, mas é o que mentia bastante. Ele falou assim, não, eu comigo era na base da mentira. Então ele se autocondenou. Então ele foi indo para a porta do inferno, né? Aí Nossa Senhora que acaba intercedendo, a Compadecida intercede por ele, né? Então diante de Deus a gente se auto-enxerga. Então nem será necessário que Deus, digamos, nos condene. Nós mesmos nos autocondenaremos. Porque Deus é luz. Certo? Então esse é um assunto assim que causa às vezes medo, não é? Então eu penso que o importante é estar sempre procurando a vontade de Deus, se reconciliando com Deus e com as pessoas, procurando lidar com as próprias fragilidades, aceitando-as e se confiando à misericórdia divina e procurando se emendar, se corrigir, ou seja, não se acostumar com o mal e com o pecado. Esse é o problema para nós, quando nós nos acostumamos ao mal e ao pecado e não lutamos mais. Então quem vigia, quem reza, quem está procurando se trabalhar, se conhecer, confia em Deus, esse está se preparando para esse momento. Então é o dia da justiça de Deus. Deus fará justiça. Deus é justiça. Tudo bem? Então assim se realizará a plenitude de Cristo. E Deus será tudo em todos. Citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que a gente já conversou bastante nos outros encontros. É um capítulo todo ele falando apenas sobre a ressurreição dos mortos. Então hoje nós falamos sobre escatologia, o estudo sobre as últimas coisas.
falamos sobre o artigo de fé contido na profissão de fé, o símbolo apostólico, donde virá julgar os vivos e os mortos, questões 133, 134 e 135 do compêndio, correspondendo aos parágrafos 668 até os 682 do Catecismo da Igreja Católica. Então, como eu disse a vocês, para mim não aparece mais os comentários de vocês, e outras pessoas que têm feito lives também dizem que não aparece mais. Então, se vocês estão fazendo alguma pergunta, eu não sei, tá? Não posso responder agora, pelo menos. Então, hoje nós falamos sobre o reino de Deus, sobre o modo como Jesus reina, que a igreja é o início, é o germe desse reino, mas que esse reino vai se expandindo e se expande até mesmo para fora da igreja, que esse reino já está presente, mas ainda não em plenitude, a sua plenitude se dará somente com a segunda vinda de Cristo, que é chamada de parousia, palavra grega para indicar a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor, e que Jesus já reina de modo misterioso, principalmente nas relações interpessoais, onde tem perdão, onde tem misericórdia, onde tem partilha. Deus aí está, Jesus reina nas relações interpessoais. Falamos aqui da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que se dará no fim da história ou na plenitude da história. Deus, que está na eternidade, quis entrar na história, principalmente por meio de Jesus, mas isso se dará ainda com a sua segunda vinda gloriosa. Aí será o fim da história, ou a plenitude da história. Deus vai interferir mais uma vez, mas de modo glorioso. Aí se dará o juízo final. Tudo bem? Penso que é isso, tá? Quem quiser se aprofundar pode ler o Catecismo. Hoje eu mencionei aqui a Lumen Gentium, é um documento muito bom do Concílio Vaticano II para nós estudarmos sobre a Igreja, principalmente quem quer se aprofundar sobre essa questão da Igreja como início do reino de Deus, como germe. Tá? Lumen Gentium, é latim, tá? A Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II, vocês encontram na internet, ou como eu mostrei aqui, no compêndio, né? Vai aparecer torto para vocês, né? O compêndio do Vaticano II, com as suas constituições, decretos e declarações. Tem o da Paulus também, que é um de capa vermelha, tá? O importante é ler a mesma coisa, tá? No próximo encontro, nós vamos iniciar aí, creio no Espírito Santo. É um outro artigo muito importante da nossa fé. Acho que hoje acabei até mais cedo, né? Não deu nem 8 horas e eu já terminei. Tá bom? Então, na próxima terça-feira nós teremos o próximo encontro. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Esse artigo de fé que nós professamos. Creio no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, terminamos aqui o artigo de fé sobre o juízo final, sobre escatologia. Tem um livro do Frei Clodovis Boff, sobre escatologia, que é muito bom, é um livretinho fino, tá? Muito bom. Então, se vocês quiserem dar um Google aí, Frei Clodovis Boff, Escatologia. Eu indico esse livro, nós o lemos na Faculdade de Teologia e ele é muito bom, tá? Então, recomendo aqueles que queiram se aprofundar nesse assunto. Podem ler o Catecismo e quem quiser ir além, leia esse texto do Frei Clodovis Boff, tá? Não é Leonardo Boff, é o irmão dele, Clodovis Boff, tá? E ainda tem a irmã, que é a Lina Boff, são 3 teólogos na família, tá bom? Bom, se tiver alguma questão aí, eu vou tentar responder, tá? Depois eu olho no final da live. Então agradeço a presença de todos. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um encontro da Escola da Fé. Amanhã temos missa às 9 horas da manhã e nesse horário aqui às 19 estaremos rezando
terço mariano, terço de Nossa Senhora, pedindo pelo fim da pandemia, pela saúde das pessoas que estão enfermas, por toda essa situação nós estamos vivenciando. E pedindo, né? Como rezamos no Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino. Significa que o reino é um dom de Deus, né? Às vezes a gente usa a expressão, a igreja usa também, né? Construir o reino de Deus. No fundo a gente está cooperando com Deus na construção do reino, porque o reino é dom, é dado por Jesus. E nós pedimos, venha o teu reino, né? Venha em plenitude o reino de Deus. Tá bom? Esse assunto é muito importante, o reino de Deus. Tá? Ele ocupou boa parte da pregação de Jesus. O reino de Deus está próximo. Vamos então nos preparar para a bênção final. Eu desejo a cada um de vocês uma boa noite, um bom descanso. E a gente se encontra com a graça de Deus na próxima terça-feira para falar sobre o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sede da sabedoria, de Santa Luzia Virgem Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem em paz e até a próxima, se Deus quiser. Rezemos uns pelos outros.